O Iraque é um país conhecido por possuir muitos problemas, mas a região possui muitos países vizinhos que são o oposto. Comparando com países produtores de petróleo no Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, que possui uma renda per capita de $20 mil por ano, maior que 9 países da União Europeia, por exemplo. Bahrein possui uma renda média de $23 mil, Kuwait com mais de $32 mil, uma renda per capita maior do que a de Portugal. Os Emirados Árabes Unidos com mais de $43 mil, que é maior do que a da Itália. E o Catar com mais de $50 mil, sendo uma das mais altas em todo o mundo, sendo maior que a da Suíça ou da Holanda. Porém, o Iraque possui uma renda per capita de apenas $4 mil, que está mais próxima da renda da Guatemala e da Namíbia. E um dos motivos é que nas últimas 4 décadas, desde 1980, o Iraque teve apenas 13 anos de paz, com 28 anos de guerra e conflitos. Em todos esses anos, os militares iraquianos invadiram 2 de seus vizinhos, Irã e Kuwait, e o governo ainda ameaçou invadir mais 2 países, a Turquia e a Síria, enquanto o próprio país foi invadido e ocupado pela maior potência do mundo, os Estados Unidos. Muitas das razões estão ligadas diretamente com a geografia iraquiana. Veja, a geografia do Estado iraquiano praticamente garante que este nunca será um território de paz, e foi desenhado desta maneira quase um século atrás. Guerras e conflitos procuram o Iraque, pois elas tendem a ser inevitáveis. E para entender o que torna a geografia do Iraque tão única e terrível, tanto para o país quanto para a paz mundial, primeiro você precisa entender bastante sobre a história iraquiana. A civilização moderna praticamente se iniciou no Iraque, nesta área entre os rios Tigres e Eufrates, e desde então este território permanece como o centro da civilização nesta área. Este território no oeste da Ásia é quase todo coberto pelos desertos da Arábia e Síria, os maiores desertos encontrados em todo o continente asiático, onde a sobrevivência de uma grande população é praticamente impossível. Cortando toda esta área inóspita se encontram os rios Tigre e Eufrates, e também o grande e fértil oásis entre eles, que é formado a partir de suas águas. Dentro deste oásis se localiza uma das maiores e mais férteis terras já encontradas em toda a humanidade, juntamente com os pântanos localizados ao sudeste. A maior área irrigada já encontrada em todo o território desta região, conhecida como Eurásia, possui aproximadamente o tamanho do estado americano de Connecticut. O local era ideal para os primeiros seres humanos se acomodarem e, com o fácil acesso aos 2 grandes rios, se tornou o berço da era da agricultura. Desde então, durante séculos, o solo rico entre esses 2 grandes rios vem sendo o epicentro da população global, e também o local da maior cidade já conhecida na humanidade. Muitas lições do ponto de vista geográfico podem ser analisadas com a história do Iraque, como por exemplo, a água é o recurso mais precioso por aqui, pois sem ela a terra seria apenas um deserto vazio e sem valor, e um sistema de canais é necessário para irrigar as fazendas de modo a alimentar a população. Quando grandes impérios como o babilônio, o persa ou o arábico concentraram suas capitais nesta área, como é o caso da Babilônia, Bagdá ou Ctesifonte, a necessidade de mão de obra levava a um intenso aumento da população e testava os limites de capacidade ecológica do Iraque no deserto. E considerando que a região está em uma área relativamente aberta, sendo ainda cercada por montanhas no norte e no leste, ela sempre foi bastante vulnerável à invasão das tribos das colinas e dos bandos de nômades que ofereciam a possibilidade de destruir toda a autoridade localizada no centro do Iraque. Isto levou à destruição da infraestrutura responsável pela distribuição de água, chegando ao ponto de um colapso total na população. As mudanças climáticas ao longo do tempo também ofereceram uma ameaça a esta situação delicada, que sempre foi difícil de manter, mesmo durante as épocas de ouro. Todos esses detalhes históricos e geográficos continuam afetando o Iraque atualmente, mas eles se tornaram mais nítidos quando as fronteiras do Iraque foram invadidas pelos britânicos há cerca de um século atrás. Antes dessa invasão, a região do Iraque atual, que na época incluía o Kuwait, fazia parte do Império Otomano. Em 1913, a região do atual Kuwait fazia parte da província de Bassora, dentro do Iraque Otomano, mas os britânicos entraram em um acordo com a família que governava a área e conseguiram o direito de controlar as suas políticas estrangeiras, o que tornou a área um protetorado britânico, mas que nunca assinou nenhuma independência oficial do restante do Iraque Otomano.
No ano seguinte, se iniciou a Primeira Guerra Mundial, e na disputa dos britânicos com os otomanos, fez do Kuwait um protetorado independente e ocupou todo o restante do Iraque. Com o fim da guerra, os britânicos tinham conquistado praticamente todo o território do Iraque que pertencia ao Império Otomano, e decidiram que era necessário a criação de uma fronteira entre o seu protetorado, Kuwait, e uma nova colônia recém-conquistada durante a Grande Guerra. E foi assim que o Kuwait e o Iraque acabaram se separando. A fronteira, no entanto, era bastante problemática para o Iraque, pois deixaram eles com apenas 58 quilômetros de litoral, sendo que grande parte ainda era coberto por pântanos e ainda sem nenhum ponto de água profunda que permitisse a criação de portos. Isso significa que o Iraque estava basicamente preso e sem nenhum acesso efetivo ao mar. Até mesmo o rei iraquiano Faisal I, apesar de ter sido colocado no trono como um laranja pelos ingleses, mostrou veemente seu descontentamento com este absurdo, sabendo que com esta fronteira o Iraque nunca poderia ser uma potência naval. Mas o seu descontentamento foi ignorado, e quando ambos estavam sob o controle britânico, tanto o Iraque quanto o Kuwait reconheceram a fronteira em 1923 e a reconheceram novamente quando o Iraque conquistou a sua independência da coroa britânica em 1932. Durante décadas à frente, o Iraque sempre informou que o Kuwait era um território de direito e parte do país, e que foram apenas separados pela intromissão dos britânicos. E este motivo foi o suficiente para Saddam, quando ele invadiu e anexou o Kuwait, décadas depois, em 1990. O pequeno litoral iraquiano não apenas garante o país nunca se tornar uma potência marítima, como também faz do Iraque um dos países mais fáceis de se bloquear, pois apresenta dois pontos de fraqueza em localidades diferentes. A primeira é a pequena saída marítima, presa entre o Kuwait e o Irã. Basicamente, só funcionou através do porto Qas, o único do Iraque. Esta é a única localização no território iraquiano, onde grandes navios modernos podem atracar e serem carregados. Logo, neutralizando Qas significa o fechamento de todo o comércio marítimo do Iraque, mas nem isto é totalmente necessário, pois mais à frente no Golfo Pérsico se encontra o Estreito de Hormuz, a única saída marítima de todo o Golfo Pérsico para o restante do mundo. Todo o comércio marítimo do Iraque pode ser fechado, dificultando toda a sua economia, que é altamente dependente do mar, devido à sua exportação de petróleo. Petróleo foi uma das últimas cantadas que o Iraque recebeu, mas ainda assim é uma faca de dois gumes. O Iraque possui a quinta maior reserva de petróleo do mundo e, consequentemente, é o quinto maior produtor de petróleo no mundo, o que na teoria teria trazido uma enorme riqueza para o país, como foi o caso de todos os outros países do Golfo Pérsico. Mas a diferença no Iraque é que o petróleo não está distribuído homogeneamente entre a sua demografia. Veja, quando os britânicos desenharam as fronteiras do Iraque, eles não apenas separaram o Kuwait e negaram um litoral para o país, eles também dividiram diversas partes de seu território interno, o que manteve o Iraque desestabilizado internamente desde seu início. As fronteiras do país abrigam uma distinção religiosa dividida entre xiitas, sunitas árabes e sunitas curdos, sendo que as maiores reservas de petróleo podem ser encontradas nos territórios dos xiitas e dos territórios sunitas curdos, no sudeste e no norte, e pouquíssimos estão nas áreas dos sunitas árabes. Isto levou a riqueza do petróleo no país a ser desigualmente distribuída, as diferenças étnicas e religiosas dentro do próprio Iraque, que não existe nos outros países do Golfo Pérsico. Para complicar um pouco mais, 2/3 de toda a economia iraquiana depende exclusivamente da indústria petroleira nos dias atuais, um recurso que eles não controlam sozinhos. Isto significa que quando outros grandes produtores de petróleo como a Arábia Saudita, Rússia e Kuwait aumentam a sua produção e consequentemente diminuem os preços, isto congela a economia iraquiana, que é pouco diversificada. Este foi um outro motivo que levou o Iraque a invadir Kuwait em 1990, pois a sua superprodução de petróleo na época foi vista pelo regime iraquiano como uma ameaça à sua existência. Mas até mesmo sem estas pressões externas, o Iraque possui poucas opções para exportar o seu petróleo. Existe apenas um gasoduto no norte que leva até um porto da Turquia com saída para o Mediterrâneo, mas este está localizado no território dos curdos, que possui uma intensa autonomia sobre o governo de Bagdá.
Como a parte oeste do Iraque é basicamente desértica, as estradas e rodovias na área são limitadas, possuindo apenas 2 rodovias que conectam a parte central do Iraque com a Arábia Saudita, e apenas uma que leva até a Jordânia. Fechando essas 3 estradas, é possível fechar toda a distribuição de petróleo por vias terrestres. Para a maioria da exportação, só resta o transporte marítimo, mas como mencionado anteriormente, o litoral iraquiano é muito pequeno e bem fácil de ser bloqueado e fechado. Tudo isso, com décadas de guerra, resulta em uma situação onde a maioria das operações de extração e refino do petróleo iraquiano estão em situações precárias. Todos esses fatos significam que a geografia iraquiana permite que a sua economia seja facilmente destruída. Mas nós nem começamos ainda, porque a maior fraqueza geográfica do Iraque ainda não foi nem mencionada, pois ela é a água. Veja, os rios Tigres e Eufrates abençoaram os desertos por aqui com vida por milhares de anos, mas no século XXI, o Iraque não controlava nenhuma das nascentes desse rio, onde ambos nascem bem aqui, nas montanhas da Turquia. Os Eufrates ainda passam por metade da Síria antes mesmo de entrarem no Iraque, e 90% de todo o seu fluxo anual se origina na Turquia, e os outros 10% é agregado dentro da Síria. Mas o Iraque não contribui com nenhuma água para o fluxo deste rio, o que significa que efetivamente o Iraque está à mercê da água que é liberada pelos governos da Turquia e da Síria. Ao mesmo tempo, vários pontos de água do Tigre começam no Irã. O território do Iraque está bem distante de todas as nascentes de água, o que significa que 80% de toda a água potável no Iraque, que vem de ambos os rios, começam e são controladas por 3 países vizinhos, o que é a receita para um desastre. Todos esses 3 países podem, na teoria, construir reservatórios ao longo de seus territórios para acumular uma maior quantidade de água para a sua população, e é exatamente isso que todos eles estão fazendo há décadas. Começando na década de 60 e 70, a Turquia começou o que eles chamam de Projeto Sudeste da Anatólia, onde eles construíram 14 represas ao longo de toda a passagem do Eufrates e 8 represas ao longo do rio Tigre. O objetivo de todos esses reservatórios é a represa de Ataturk, aqui nos Eufrates, a 5ª maior do mundo e finalizada em 1990. Após a finalização do projeto, a Turquia parou todo o fluxo de água do Eufrates durante um mês para encher todo o seu reservatório de Ataturk, uma situação que tanto a Síria quanto o Iraque protestam veemente. Atualmente, a represa de Ataturk sozinha reduziu o fluxo dos Eufrates em cerca de 1/3, e todos os outros reservatórios ao longo do rio, tanto da Turquia quanto da Síria, reduziram para 1/4 todo o fluxo do rio que chega até o Iraque atualmente. Isto significa que caso a Turquia ou a Síria decidam aumentar as suas reservas, o Iraque sofre imediatamente. O governo iraquiano vem acusando ambos os países de se aproveitarem do rio para usarem a água como uma arma, e a Turquia sabe disso, pois seus reservatórios ao longo de ambos os rios são muito bem defendidos de ataques de mísseis caso o governo do Iraque tente atacar. Como resultado, isto significa que o Iraque não consegue água o suficiente para suprir a demanda da sua população de 40 milhões de pessoas, muito menos para irrigar as suas plantações, e isto é um perigosíssimo problema do Iraque. Para piorar um pouco mais o fluxo reduzido de água, faz o rio se tornar mais poluído do que deveria. Quando o rio estava fluindo naturalmente, o volume de água era o suficiente para levar a maioria dos esgotos e do lixo para fora do Golfo Pérsico e bem longe das cidades. Mas quando o fluxo é baixo, este processo não é realizado, aumentando ainda mais o problema da falta de água para a população e plantações iraquianas. Isto sem mencionar ainda as mudanças climáticas que têm feito as temperaturas dentro do Iraque aumentarem, fazendo a água evaporar mais rápido do que acontecia no passado. Apesar do Iraque ter construído algumas reservas de água ao longo de ambos os rios, elas não foram consideradas um sucesso. O maior reservatório é a represa de Mossul, localizada aqui no Tigres, um pouco acima da cidade iraquiana de Mossul. Ele produz eletricidade para mais de 1,7 milhões de habitantes na cidade de Mossul, mas infelizmente toda operação pode colapsar e destruir toda a cidade. Veja, o governo de Saddam construiu um reservatório sobre o solo de gipsita, um mineral que se dissolve em contato com a água, o que obviamente não é o melhor solo para se construir uma barragem de água. Devido a isto, a represa precisa de uma grande equipe de engenheiros trabalhando continuamente em manutenções para evitar que toda a construção colapse,
pois caso aconteça, a enorme quantidade de água armazenada irá fluir pelo rio Tigres e destruir tudo que estiver em seu caminho, incluindo a cidade de Mossul, e seguindo seu fluxo, poderá inundar até mesmo a cidade de Bagdá. Um relatório de 2006, feito por engenheiros do exército americano, calculou que o colapso do reservatório resultaria na morte de mais de 500 mil iraquianos. Os responsáveis pelo relatório ainda colocaram o reservatório de Mossul como um dos maiores perigos em todo o mundo. Após os problemas no reservatório de Mossul se tornarem aparentes, o governo de Saddam iniciou a construção de outro reservatório mais abaixo no fluxo do rio Tigre, antes das cidades de Mossul, chamada de Barragem de Badush. Esta nova barragem possuía como objetivo principal evitar um verdadeiro tsunami que poderia surgir num possível colapso do reservatório de Mossul, antes que ele pudesse atingir a cidade de Mossul. No entanto, a construção dessa nova barragem só começou em 1888 e apenas 2 anos depois, Saddam invadiria o Kuwait, o que se tornaria uma guerra com basicamente todo o restante do mundo, e esta nova barragem não foi finalizada desde então. Para complicar ainda mais a situação, o ISIS tomou o controle temporário da reserva de Mossul em 2014, durante a Guerra Civil do Iraque, e as manutenções constantes necessárias para manter este reservatório funcionando pararam. Em 2016, o governo norte-americano emitiu avisos extremos que o reservatório estava em perigo iminente de colapso total, e que a evacuação das cidades abaixo como Mossul, Tikrit, Samara e Bagdá deveriam ser organizados. Até mesmo o primeiro-ministro do Iraque na época aconselhou repetidamente que os cidadãos de Mossul deveriam evacuar, mas felizmente o desastre não aconteceu. As forças do governo iraquiano recuperaram a região do ISIS e desde então as manutenções vêm sendo realizadas e o risco de colapso permanece em mínimos. Então, basicamente, a geografia do Iraque é horrível, pois possui diversos pontos de falha catastróficas. Todo o seu comércio marítimo pode ser bloqueado fechando esta pequena área, ou até mesmo esta única cidade. Suas estradas podem ser facilmente fechadas e bombardeadas. Outras potências do petróleo podem facilmente intervir na economia e causar recessões severas, simplesmente extraindo mais petróleo em seus próprios territórios. As reservas de petróleo em território iraquiano estão divididas desigualmente entre diferentes etnias e regiões, o que provoca instabilidades internas. Um simples míssil atingindo este ponto aqui poderá destruir uma barragem, o que irá devastar e atingir todo o país, com inundações de proporções bíblicas, e ao mesmo tempo 3 países vizinhos podem organizar e fechar a torneira para a água no território iraquiano em alguns instantes. E ainda por cima, as mudanças climáticas estão tornando todos esses problemas ainda piores. Geograficamente falando, o Iraque não está numa localização segura, o que tem feito seus líderes atacar os seus vizinhos de tempos em tempos. Logo após assumir o poder em 1979, Saddam Hussein iniciou uma grande e catastrófica invasão no vizinho Irã, que lembrou a Primeira Guerra Mundial. Após 8 anos de caos e conflitos sangrentos, Saddam iniciou outra invasão iraquiana em 1990, desta vez em seu outro território vizinho, o Kuwait, o que fez com que todo o restante do mundo se unisse contra ele. Por anos a fio, ele ainda iniciou outras operações militares dentro do Iraque, contra os rebeldes de seu governo autoritário, e tudo culminou em 2003, quando os Estados Unidos, o Reino Unido e outros aliados invadiram o Iraque e finalmente o tiraram do poder. Por quase 25 anos, Saddam Hussein governou o Iraque e levou o país a 4 conflitos desastrosos. E toda essa história é incrivelmente complicada e controversa de se contar, cheia de incontáveis tragédias e mal-entendidos, e mentiras vigorosas que levaram aos rumores que o Iraque e todo o restante do mundo chegaram atualmente.